everything will be alright. Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um programa do nosso querido podcast Vai Falar por Mim, aqui do nosso canal do YouTube Canção Nova Lavrinhas. Eu me chamo Thiago, sou pré-discípulo da comunidade Canção Nova, natural de Viçosa, Minas Gerais, tenho 30 anos e não estou só hoje. Hoje aqui à minha frente está a Yasmin. Se apresente, Yasmin. Oi, Thiago! É uma alegria estarmos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Eu me chamo Yasmin, tenho 21 anos, sou natural da cidade de Amontada, interior do Ceará. E é com muita alegria que nós também, né, Thiago, recebemos as nossas convidadas. Podem se apresentar, meninas. Oi, boa noite, boa tarde. Eu sou Maria Lídia, sou do Paraguai, tenho 31 anos e sou prediscípula na comunidade Canção Nova. Eu me chamo Germana, sou de Cavalcante, Goiás, e também moro aqui no pré-discipulado da comunidade Canção Nova, em Lavrinhas. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso terceiro episódio da série Cura Interior e Autoconhecimento. E o tema de hoje que iremos falar é quem é o meu próximo? E para nos auxiliar, neste direcionamento do tema, nós vamos utilizar hoje a parábola do bom samaritano. Então, você que está em casa, já peço que você pause o vídeo neste momento, vá pegar a sua Bíblia, depois que eu falar, você pega a sua Bíblia e vai em Lucas 10, do versículo 25 ao 37. Um doutor da lei se levantou e, para experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus retomou: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o meio morto. Por acaso descia aquele caminho um sacerdote, mas ao ver o homem, passou longe. Assim também um levita chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Um samaritano, porém, que estava viajando, chegou perto dele e, ao vê-lo, moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu-os ao dono da hospedaria, recomendando: Cuida dele, e o que gastares a mais eu o pagarei quando eu voltar. No teu parecer, qual dos 3 fez-se próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante que essa parábola, que nós já é de conhecimento nosso, que já estamos na caminhada, que ela é uma pérola da sabedoria de Jesus a respeito do amor ao próximo. E aqui nós vemos que Jesus ele cita a parábola, e na parábola há uma pessoa ferida, e passam-se 3 pessoas diante daquela pessoa ferida. Mas os 2 primeiros passam, olham para ele e ignora. Mas o terceiro ele teve compaixão daquele homem. O bonito é ver isso, a compaixão de olhar e querer cuidar daquela pessoa. É isso mesmo. Essa parábola ela tem um significado muito profundo quando nós olhamos em relação ao próximo. E é justamente isso que Jesus queria provocar no coração daquelas pessoas, que elas sentissem compaixão pelo próximo. Porém, sem esvaziar também o sentido da parábola, que é tão rica nesse viés da compaixão para com o próximo, ela também nos apresenta um caminho muito especial de autoconhecimento, crescimento e aceitação pessoal. Então eu queria saber de você, Maria Lídia, diante dessa parábola, como que você
a compreende do ponto de vista desse autoconhecimento, do fazer-se próximo de si mesmo? Eu acho muito interessante, porque nós que já temos uma caminhada na igreja, escutamos muitas vezes dessa parábola, não? E nos questionamos a nós mesmos de nossa proximidade ao próximo, não? Mas quando o autor propõe para nós que nós seamos o próximo de nós mesmos, isso muda tudo, não? Em, e para mim foi tão providencial, porque no momento que eu li, era um reflexo de que eu estava vivendo neste tempo, não? Então, nós podemos tomar a perspectiva do autor, em donde nós somos nós mesmos em dois personagens. Primeiro, no personagem ferido, depois, no samaritano, que se aproxima com compaixão. É interessante, porque quando nós olhamos para nós, somos mais críticos, não? Nos cobramos muito, estamos muito acostumados. Eu, personalmente, estou muito acostumada a cobrar-me demais. Então, para mim, mudou, virou a chave quando o Senhor falava para mim, Maria Lígia, se aproxima a você com compaixão. Como eu fui compassivo com você, não? Foi compassivo quando ele providenciou um momento de encontro com ele. Então, em, que, que, que este samaritano deu tudo que ele tinha por compaixão, de aproximar-se, primeiro de olhar, não? Que implica muito coragem, não? E aproximar-se implica coragem, maior coragem, porque só de olhar, ótimo, não? Mas aproximar-se. E não só isso, sino de tocar na ferida. E mais quando é tocar nossa ferida, quando é tocar a ferida que mais dói, que mais precisa cuidado, que precisa cargar com ela. Porque ante uma ferida nós tendemos a paralisar, não? E só Deus dá essa graça, só Deus dá essa graça de aproximar-se, de mexer, de aceitar que nós estamos feridos, de assumir, não? Achei muito interessante quando você falou que nós podemos assumir dois papéis, né? Como traz a parábola. Nós podemos ser tanto bom samaritano, que nos aproximamos daquela pessoa que está ferida, como também nós muitas vezes somos como aquele assaltante, né? Que fomos tantas vezes maltratados pela vida, que sofremos tantas realidades difíceis na nossa casa, no relacionamento com as pessoas, né? Então, ter esse olhar de saber que eu sou um bom samaritano para alguém, mas também que muitas vezes eu sou como aquele assaltante à beira do caminho, com feridas, com marcas que precisam ser tratadas. E, e nesse ponto, de nós sermos como este assaltante à beira do caminho, ferido, machucado, como na sua vida você fez essa experiência do autoconhecimento, de, em determinado momento da sua história, você perceber, nossa, aqui é um ponto que precisa de atenção, porque aqui eu estou machucada, aqui eu estou ferida, aqui eu fui deixada à beira do caminho, como esse homem da parábola que Jesus contou. Como que você percebeu? Em realidade, quando eu olhava esta passagem, eu me identifiquei com a figura do samaritano sendo estrangeiro, porque eu sou estrangeira, não? Então mexeu muito comigo. Por quê? Porque o Senhor me encontrou a mim na beira do caminho, quase morta, não? Meu encontro personal com Jesus foi no momento em que eu estava depressiva, não? Que eu já não tinha esperança. E o Senhor se aproximou a mim com compaixão, se aproximou com misericórdia, com amor, mas em, foi aqui que eu vivi um processo foi aqui nessa casa que eu vivi outro processo de autoconhecimento. Sendo estrangeira, não? Porque o samaritano era estrangeiro nessa terra, ele estava de viagem, e eu falando assim aqui nesta casa, questionando-me quem que eu era,
quando já foi tirado tudo, foi tirado meu país, minha família, meus amigos, já deixei minha língua, minha cultura, e eu não me conseguia enxergar. Eu não me achava, sabe? Eu tinha saudades de mim, porque eu já não sabia quem que eu era. Então, falando disso com minha formadora, fazendo terapia, eu me perguntava, mas eu fiz uma pergunta a Deus: quem que eu sou? Eu perguntei na capela, no sagrário, e o Senhor me falou assim: você é Maria, você é Maria, e você é a pessoa que eu encontrei, restaurei e que eu chamei por seu nome, e eu di uma missão para você. Você é Maria, filha de minha mãe, porque se você é canção nova, você é do linhagem de Maria. Então, para mim, essa predileção e essa escolha de Deus me aproximou a mim, de saber de que as feridas que eu possa encontrar em mim, de qual eu me aproxime, vai ser da mão dele. E que ele vai fazer? Eu só preciso dar o passo. Depois de uns dias, ele me chamou por Lídia, porque eu estava fazendo estudo da palavra e era o passagem de Atos dos Apóstolos, de a pregação de Pablo. Paulo, nesse caso, estou em Brasil, não? Brasileira. Brasileira no coração, parte, em parte, tá? E essa mulher era uma mulher de coragem. Era uma mulher trabalhadora para esse tempo, não? Muito colérica, né? Muito colérica, Muito muito colérica. identificada, me senti muito identificada. E essa mulher acolheu tanto a palavra que acolheu também na sua casa, em sua intimidade, aos apóstolos. E ela providenciou a primeira igreja na Europa e também deu uma missão. Então, aí eu me pude enxergar, sabe? De dizer, por meu nome, algo que não vai ser tirado de mim. Independentemente, na vida missionária, no lugar onde eu esteja, meu nome não vai ser tirado de mim. Porque fala de que Deus quer de minha vida, não? Então, foi um processo de enxergar-me mesmo, de assumir meu nome e de sentir-me muito amada e escolhida por Deus. Que interessante, né? Porque o fato de nos olhar, né, de voltar o nosso olhar para o nosso interior, é, é difícil. Porque quando a gente encontra a nossa fragilidade, as nossas limitações, a gente tende a querer não olhar, a fugir daquilo que nós somos e a viver aquilo que é exterior, né? Mas na nossa caminhada e como foi dito nos episódios anteriores, né, aqui na nossa casa, nesse tempo de pré-discipulado, a gente escreve a nossa história, né? A nossa história de vida, a nossa história de salvação. E muitas vezes é difícil você recordar aquilo que é no passado que gera quem você é hoje, né? Seja feridas já curadas ou não curadas também. Mas o fato de você ter que olhar para dentro e reconhecer quem você é de fato é difícil, né? Mas ao mesmo tempo que é difícil também é libertador, porque o autoconhecimento nos dá a liberdade. É isso que é a importância de se autoconhecer, você se sentir livre. Porque quando você não se conhece, você é à mercê de qualquer coisa, né? Aquilo que falam de você, se você não se conhece, aquilo que dizem de você, você vai acreditar como verdade. Mas quando falam de você que você não acolhe porque você se conhece, né? E olhando para sua história, você deixou o seu país, né? Veio para cá viver essa, em boas palavras, essa loucura de Deus, né? De Loucura mesmo. viver essa loucura de Deus. Mas olha o que Deus fez, de olhar para quem você é, para o seu nome, que talvez para muitos é uma coisa muito simples, mas que para cada um Deus fala de uma forma diferente. E olha que bonito, né? O quanto Deus fez e continua fazendo, porque, como diz, né? A cura ela não acaba, né? Ela o resto da nossa vida, já foi falado nos 2 episódios anteriores, né? Que a cura ela acontece até após a morte. E o Então, autoconhecimento também, Thiago. Porque você tem que conhecer-se em cada etapa da sua vida, não? E em cada tempo, não? Agora, em el prediscipulado, porque o Senhor nos chama a viver no presente, não? O futuro, a sua misericórdia, a sua providência, não? Mas em todo tempo nós temos que olhar para nós e conhecer-nos e assumir-nos também. exatamente, porque a vida ela nos fere, né? A vida desde o nosso nascimento ela já vem nos causando feridas, né?
E dentro dessa, né, reconhecendo as feridas que a vida nos causou, já direciono essa pergunta agora para nossa querida Germana, minha irmã. Germana, então, reconhecendo as feridas que a vida nos causou, como podemos dar assim passos concretos para poder enfrentar, né, essa realidade? Primeiro, o que eu fiz como experiência foi acolher, aceitar que eu preciso dessa cura, que eu estou ferida. Eu preciso acolher. Germana, você está ferida nessa situação. Depois, eu procuro ajuda. Eu descobri isso no meu caminho vocacional. Quando eu tinha minha formadora, ela falou: "Germana, você precisa perdoar seu pai". Eu falei: "Como assim? É necessário?" Ela: "Sim, você precisa perdoar seu pai". Falei: "Tá bom então, e como que eu faço isso?" Ela falou: "Você precisa, não sei, Deus vai te falar, vai te falar". Eu falei: "Meu Deus, então fala que eu preciso". Mas não é só porque ela falou que eu precisava perdoar meu pai, mas eu sentia que tinha algo estranho dentro de mim e na nossa relação. Por quê? Porque a gente morava juntos na mesma casa, mas não tínhamos diálogo aberto, porque eu tinha algo dentro de mim que impedia a aproximá-la, de perguntar, de conversar, coisas do dia a dia. E onde entrou o perdão. Eu falei: "Vou confessar", fui confessar, tá, Deus me perdoou e estava com angústia e fui confessar. E lá o padre falou: "Você precisa perdoar o seu pai". Eu falei: "Outra vez? Tá bom, vou de novo então". Então eu fiz esse processo de ir para a capela e falar: "Jesus, me ajuda a perdoar meu pai, porque eu não consigo, isso me dói muito". Como que eu vou perdoar? Mas na hora Jesus me falou no meu coração: "Germana, eu te perdoo, e como que você não perdoa seu pai?" Eu falei: "Ai, Jesus, tá bom". Então eu fiz um processo de entrar no meu quarto, pegar um caderno, pegar a caneta e falar tudo, tudo que eu precisava falar para o meu pai na questão do perdão. E assim eu fiz. E fui na frente dele e falei: "Pai, eu preciso falar com o senhor hoje". E fui li tudo aquilo que eu tinha escrito naquele papel e fui falando para ele: "O senhor me perdoa nessa questão, me perdoa nisso, me perdoa naquilo". Gente, quando eu terminei de falar aquilo, parece que tinha saído uma carga da minha cabeça, das minhas costas, assim. Foi tão libertador que tirou um peso de cima de mim, assim. Então, ali no meu dia a dia, eu comecei a perceber que a nossa relação foi fluindo. Então, eu não tinha mais vergonha de perguntar a ele sobre nenhum assunto. A nossa convivência foi outra coisa. E chegando aqui no pré-discipulado, meu Deus do céu, 30 minutos que a gente tem para ligar para casa. Eu falo: "Jesus, é muito pouco para me falar com meu pai, ainda tem mais 8 irmãos. Como que eu vou falar só isso?". Então, para você ver que o processo de cura que eu antes não conseguia falar com meu pai, hoje eu sinto saudades de falar com meu pai. Então, o processo de cura interior para mim é acolher, buscar ajuda e colocar Deus no centro. E eu também lembro que o padre Edmilson, um dia, falou assim que a eucaristia é um remédio. Eu falei assim: "Quando você for para a missa, você pode falar assim: 'Eu estou indo tomar meu remédio'". E eu sempre brincava com o meu sobrinho quando eu ia para a missa, falar assim: "Você está indo para onde, tia?" Eu falava: "Estou indo tomar remédio", porque o meu remédio foi a eucaristia, através do perdão. Então o perdão, eu posso dizer que ele é libertador. E é muito bonita a história de vocês, né? E cada uma numa perspectiva muito particular, mas que tudo converge para esse encontro consigo a partir do encontro com Deus, né? E trazendo um pouco para a parábola, porque para mim tocou muito especialmente vermos essa parábola com este olhar voltado para si. Então, aquele homem ferido, ele estava à beira do caminho. Graças a Deus ele encontrou um samaritano, alguém que se compadeceu, que levou para hospedagem, que falou: "Eu vou pagar aquilo que for gasto". Mas nós também precisamos pensar na posição daquela pessoa que foi socorrida. Então, ele foi levado para hospedagem
mas a partir dali ele também precisa assumir a responsabilidade de querer melhorar, querer ser cuidado, né? Então, quando você, Germana, falou que então você foi confessar, você escreveu no caderno aquilo que você precisava perdoar do seu pai, você deu passos concretos. Então, e nós aqui no pré-discipulado tocamos muito nisso, né? Nós vivemos o tempo da graça de Deus, que é destinado para que nós nos conheçamos, né? Toquemos nas nossas feridas, mas também, ajudados pela graça de Deus, consigamos dar esses passos, né? Eu quero, eu posso, não pelas nossas forças, que são muito poucas, né? São muito limitadas, mas especialmente pela graça de Deus. E hoje tocar na beleza da vocação de vocês, que ultrapassou essas barreiras, né? Da ferida, do muitas vezes se sentir perdida no meio daquele contexto, ou então ter algo dentro de si que impede, como o Tiago falou, né? De agir com liberdade, de ser você mesmo. É muito bonito, né? Tudo isso nos leva a glorificar a bondade de Deus. E eu falo, Yasmin, se eu não tivesse assumido, acolhido isso, que eu estava ferida e precisava pedir perdão para o meu pai, chegando aqui em Lavrinhas, eu não conseguiria viver com os meus irmãos, porque eu estava ferida com o masculino. Então, chegando aqui, é um processo de cura, como já foi dito, né? Que é até o nosso último instante, assim. Mas eu falo que foi a partir dali que eu me abri mesmo para a cura com o masculino. Até então eu tinha essa visão distorcida através do masculino. E hoje eu vou percebendo a beleza que é o masculino vivendo junto com o feminino. Realmente é uma beleza, né, Tiago? Com certeza. E lembrando aqui, né, lembrei de mim mesmo, porque esse ano foi um ano de muitas descobertas de mim, né? Tem um fato curioso, teve uma formação aqui na nossa casa em que eu precisei fazer um papel, uma atuação. E, e assim, foi muito de improviso mesmo. Foi minutos antes, né, do momento assim do teatro. E assim, eu nunca tinha feito essa experiência de atuação. Então, assim, já me conhecia, né, já sabia um pouco mais sobre mim, mas olha, vou me lançar nessa novidade aí de o que é atuar. E eu fiz um papel onde meu personagem chamava James, né? E, Inesquecível James. e assim, e foi muito bom, porque causei alegria nos irmãos, me senti alegre também por fazer, isso me deu uma liberdade de ser mais livre ainda, né? Então, quando você se conhece, você também gera confiança em você mesmo. Quando você confia em você mesmo, você se sente livre. E essa liberdade é aquilo que nós precisamos, né? Olhando para essa parábola, o samaritano, ele se abaixa até aquele homem ferido, né? E nós precisamos também nos abaixar até o nosso homem interior ferido, né? Que também há dentro de nós, né? As nossas enfermidades interiores, né? E acolher, né? Assim como foi dito aqui, acolher aquilo que há ferido em nós e cuidar. Porque a gente não cuida, o que acontecerá, né? A ferida vai só aumentando, porque uma hora vai ser necessário enfrentar, né? Não podemos deixar de lado aquilo que nós somos, porque a nossa história, quem nós somos, é a melhor história que existe. A minha história é a mais bela de todas, porque ela é a minha história. Então precisamos ter esse olhar de cuidado conosco mesmo, né? De olhar para nós com uma beleza também, né? Com o olhar de Deus, né? Com o Espírito Santo iluminando a nossa própria vida. Porque se a gente deixar de lado, a gente fica ali, como aquele homem ferido, largado aos cantos e seguindo a vida. Tiago, referente ao que você comentou, é de cuidar, não? Mas também de deixar-se cuidar. Nossa igreja é rica e nos oferece tantos meios para cuidar de nós mesmos. Los sacramentos son unos de esos, mas también dejarse cuidar por terapeutas. Hay buenos profesionales cristianos, católicos, que nos podrían ayudar, no tener medo en hacer terapia, quebrar preconceitos, sabe? Isso também acho que fala de nossa valentia e de quebrar com a autossuficiência, não? Que este mundo nos fala muito de ser autossuficientes,
que não precisamos de uma comunidade, nós somos testemunhas que nós precisamos, que Canção Nova não é bom sozinho, não? Então, também de deixar-se guiar, deixar-se montar, não? Em o cavalo de outro, não? Para ir ao lugar do encontro, não? Do encontro consigo mesmo. E na nossa casa, o que não falta é oportunidade para se confrontar, né? Porque Graças a somos Deus. 33 irmãos, fora a equipe, né? Então nós o tempo todo lidamos com pessoas totalmente diferentes de nós. Então nos confrontamos o tempo todo. Isso é bom, é positivo, né? O Padre Jonas nos ensina que essa conversa com o outro é um burilar de facas, né? Que sai atrito, sai faísca, mas que vai nos afinando também. A gente vai conhecendo mais o outro e a nós mesmos também nessa dinâmica, né? De conviver um com o outro, né? Só para ressaltar também, quando fala do perdão, muitas vezes. Aqui também aconteceu uma situação, já aqui em Lavrinhas, que eu fui pedir perdão para o meu irmão. E aí, só que ele falou assim: ah, tudo bem, tudo certo. E eu esperava que ele falasse assim: tá, eu te perdoo. Mas não foi isso. Mas aí, dentro de mim, eu falei assim: ah, não dói mais em mim. Então, eu já fiz a minha parte. Então, é esse olhar para dentro de si também. Porque quando a gente pede perdão, dá o perdão, a gente não sente mais dor, não sente mais incômodo. Aí vai estar também do outro se ele vai acolher ou se ele vai tanto faz, tanto fez. Então, a gente precisa dar esse passo mesmo que a Marli disse. Exatamente. Irmãs, quero agradecer vocês aqui este momento, nesse episódio. Foi uma graça, uma alegria ouvi-las, Foi né, muito nessa bom. noite, nesse dia, nessa tarde. Depende do horário que você assiste, nos assiste. E você, né, não deixe de acompanhar esta série, né? Esse é o 3º episódio, virão mais, então não deixe de acompanhar os que já foi e os que virão também. E já aproveito também nessa oportunidade que estamos aqui unidos, e você que nos acompanha de casa, né, que você acompanhe a nossa rede social, né, @Canção Nova Lavrinhas no Instagram. Você vai conhecer a nossa casa, a dinâmica da nossa casa, a formação, conhecer o nosso dia a dia, aquilo que a gente faz um pouco na casa, nessa nossa rotina de casa. Então é muito interessante. E você também, né, que tem um desejo também de conhecer um pouco mais o que é isso de ser Canção Nova, né? Siga também o @vocacionalcn. Lá você vai ter todas as informações necessárias para tirar suas dúvidas sobre o vocacional da Canção Nova. Também você pode enviar o e-mail, né, para o vocacional@comunidadecançãonova.com. Você envia a sua carta contando a sua história, o seu desejo de conhecer mais a Canção Nova, que eles irão te responder, entrar em contato e conversar com você. Também aproveitamos essa oportunidade, nós estendemos Estendemos as a mão nossas até você, né, mãos. porque nós vivemos da providência, meus irmãos. Essa casa, né, nós somos, como disse, nós somos 33 pré-discípulos e tem a equipe formativa também. E tudo que acontece aqui é fruto da providência. E nós estendemos nossas mãos para você, pedindo que você possa nos ajudar, né? O Pix vai estar aparecendo aqui embaixo, é pix.lavrinhas@cançãonova.com, que a sua generosidade seja alcançada ao coração de Deus. E também, lembrando que tudo que estamos falando aqui, nos outros episódios também, há um texto base que nós acompanhamos, né? Ele vai estar no link da descrição aqui embaixo. Então não deixe de conferir e acompanhar conosco através do texto também, daquilo que a gente tem dito aqui e do que virá também a ser falado daqui em diante. A você que nos acompanhou, muito obrigada, meus irmãos. E nós nos vemos nos próximos episódios. Fiquem com Deus. Meu Deus, gente, Deus E até a abençoe. próxima. Tchau. Tchau. Com Deus.